Hoje o Dr. Checkup vai falar sobre a saúde visual das crianças. E eu estou aqui com a professora da Escola Paulista de Medicina, doutora Nilva de Moraes. Vamos falar hoje da saúde visual das crianças, doutora Nilva. Você há 23 anos trabalha com crianças. E é muito importante que as pessoas saibam em casa a necessidade de você fazer diagnóstico nas crianças o mais precoce possível. Vamos começar com o recém-nascido ou com as doenças congênitas. Quais são as mais comuns que as crianças nascem com essas doenças? Então, na realidade, eu acho que, pensando em doença congênita, a gente tem que lembrar que o pré-natal é super importante, principalmente para as doenças infecciosas. Então, toxoplasmose congênita e rubéola congênita tem muito comprometimento ocular associado a essas doenças. Basicamente, catarata congênita, glaucoma congênito, infecções da retina. Essas três entidades, elas são diagnosticadas dentro do berçário através do teste do reflexo vermelho. Você falou que o teste do reflexo vermelho, quando a gente conversava ali antes, faz parte da legislação. É obrigatório fazer como o teste do pezinho? Sim, sim. Por isso que é conhecido como teste do olhinho. Porque ele foi criado por lei para se fazer essa triagem de catarata congênita e glaucoma congênito. Então, é obrigatório que a criança, ainda no berçário, faça esse exame, e esse exame é feito pelo pediatra. Tem glaucoma em criança? Nossa, isso foi ótimo você ter perguntado. O glaucoma congênito, que é aquele glaucoma que a criança nasce com ele, e o principal sinal para a mãe é aquela criança que não suporta abrir o olho na claridade. E tem uma fotofobia tão intensa que a criança esconde o rostinho, ela fica embaixo da coberta e lacrimeja. Então, esses sinais de fotofobia intensa e lacrimejamento, depois a gente vai ver na imagem que o olho ele fica grande, é um olho bufitálmico, então esse é um sinal. E o lacrimejamento e a fotofobia é um sintoma de glaucoma congênito. Isso a gente tem que ser totalmente, agir imediatamente, porque faz muita diferença entre a gente operar na primeira semana de vida, porque a gente reverte totalmente a cegueira. Porque se a gente não operar precocemente, a criança fica cega pelo glaucoma congênito. Lembrando que o desenvolvimento visual termina aos 7 anos. Então, para uma criança enxergar 100%, ela só vai ter essa visão aos 7 anos. Então, é muito importante o acompanhamento dessa criança nesses 7 primeiros anos. Quais são as ações que a gestante pode tomar em relação à sua saúde, consequentemente, à saúde dos olhos das crianças? Bom, primeiramente, fazer um bom pré-natal, né? Porque se não faz um bom pré-natal, segue as riscas do que precisa fazer, já dá algum problema. E para o olho, existem algumas vitaminas que são fundamentais para o olho. Entre elas é a vitamina A. A vitamina A é muito importante que a gestante tome cuidado para ingerir a quantidade certa durante a gestação toda. Em relação às crianças, o que elas devem comer para ter uma boa visão? Bom, nada de junk food, né? A gente precisa realmente de vitaminas, proteínas, então vitamina A, E e C é fundamental. O tomate tem muita vitamina, muito interessante o tomate. E das proteínas, dependendo se a criança pode, né, o leite e os derivados. Você falou uma coisa muito interessante que é o desenvolvimento visual ocorre até os 7 anos. Se você não faz diagnóstico de algum problema, às vezes simples, vai atrapalhar o desenvolvimento da visão. Com certeza a criança vai ter um olho normal que não enxerga porque não foi desenvolvido. Isso é muito sério, né? Porque a gente tem um olho anatomicamente preservado, que não teve desenvolvimento e por isso a criança não enxerga. Então isso eu desencadearia duas questões. A primeira seria o estrabismo. Então toda vez que a mãe notar que o olho entortou, mesmo que é de vez em quando, tem que procurar um oftalmologista para saber se esse estrabismo faz parte do desenvolvimento ou é alguma doença. E a segunda coisa é grau. Erro refracional, falta de uso de óculos. Então, uma criança que começa a desviar o olho, ela pode estar desviando porque ela tem, por exemplo, 5 graus de miopia. E se a gente não corrigir precocemente, ela não vai enxergar e a gente não vai reverter esse problema dela. Nilva, muito importante que as pessoas saibam que, além do check-up que se faz ao nascer, você tem outro obrigatório praticamente aos 3 anos de idade. Foi isso que você falou, né? Sim, a gente tem que fazer ao nascimento, depois repetir com 1 ano de idade e a cada 2 anos. Então, 1, 3, 5, 7, até terminar o desenvolvimento visual.
E aí eu chamaria a atenção que no segundo ano de vida existe uma coisa que o oftalmologista não gosta muito, sabe? Que é tumor. Então existe um tumor muito raro, mas que para a gente, oftalmologista, falar em tumor é desconcertante, principalmente em criança, que é o retinoblastoma. E o retinoblastoma, ele dá um reflexo da pupila amarelado. Então, a gente vai mostrar na imagem também. Então, uma pupila é vermelha e a outra pupila é amarela. Então, esse sinal é importantíssimo que a gente faça o diagnóstico de que se trata de alguma coisa, de alguma doença gravíssima como é o retinoblastoma. Bom, falando disso, a criança pré-escolar, como você falou, 3 anos tem que fazer um check-up e 5 anos. Qual é o comportamento que mais chama atenção na criança nessa idade, né? De entre 3 a 5 anos, que você falaria, ó, isso é muito importante você levar no oftalmologista? Então, primeiro é a aproximação. Né? Uma criança míope, ela traz o mundo perto. Então, uma criança de 3 anos, ela já tem... Uma criança menorzinha, ela começa a tropeçar, a cair, porque não está enxergando para longe. A criança maiorzinha, ela traz o mundo de perto. E dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça é um sinal indireto, aí não mais de miopia. Miopia traz o mundo. A dor de cabeça é hipermetropia e astigmatismo. Bom, vamos continuar conversando então dessa criança na idade escolar. Quais são as doenças mais frequentes que acontecem na área dos olhos nessa idade, de 5 até 12, 13 anos, vamos dizer, o escolar antes de ser adolescente? Visto que a gente já viu a criança antes, então nessa fase vai aparecer erro refracional, que é miopia, astigmatismo e hipermetropia, pode aparecer estrabismo nessa fase e alterações oculares associadas ao uso de computador, videogame, que está cada vez mais comum no nosso meio, né? Então a criança fica horas no computador, horas no videogame e esquece de dar uma descansada no olho. Então, a gente acaba tendo maiores casos de erro refracional, de necessidade de óculos por causa disso. Doutora, quais são os estímulos importantes para a criança que fica normalmente tão presa dentro de casa? O que os pais devem fazer? Bom, isso é muito interessante. Se a gente colocar pelas diversas fases da vida da criança, uma criança pequena, um recém-nascido, ele vê vulto, mas é um vulto colorido. Então, não é branco e preto, que é uma ideia que as pessoas têm, que criança vê branco e preto. Não vê colorido. Então, é muito importante que tudo tenha muita cor. Então, se você quiser deixar 15 minutos o bebê na frente da televisão vendo aqueles desenhos coloridos, é bastante estímulo para essa criança. E nas crianças maiorzinhas, ficar em casa no tablet o tempo inteiro forçando a visão, também não é bom. É bom andar, ir lá jogar bola, ir num parque, porque o colorido e a iluminação é bastante estimulante para o desenvolvimento visual da criança. Não é que eu não queira que ninguém use computador nem nada disso, mas é que quanto mais estímulo colorido e iluminado a gente fizer para a criança até os 7 anos de idade, vai ser fundamental. Né? Doutora, nesse país tropical nosso, com tanto sol, a criança deve usar óculos escuros, não? Então, existe muita discussão a respeito, né? Tem muita gente que fala que óculos escuros seria para os olhos como a loção protetora para a pele, né? Então, realmente, nós temos muita iluminação malévola para o olho da criança. Então, eu sou totalmente favorável ao uso de óculos escuros para a criança, desde que ela fique. Tá? Não dá para a gente obrigá-la a ficar de óculos. Mas se ela ficar, eu sou totalmente favorável, realmente protege o VA, o VB, mas tem que ser uma lente de boa qualidade, né? Não pode ser uma lente que não tenha esses fatores de proteção, o VA, o VB. Então, e cuidado na hora de comprar os óculos com também. certeza. Obrigada, doutora Nilva. Obrigada mesmo. Obrigada eu.